bastante com essa palavra. E eu louvo ao Senhor porque essa é uma igreja que prega a vitória, mas que prega o processo. É uma igreja que prega a palavra do Senhor como ela é. Tem me preocupado muito que muitos lugares onde nós vamos, onde nós ouvimos falar, onde nós acabamos vendo cultos pela internet, muitos lugares pregam apenas a vitória. E existem muitas pessoas ficando mal por causa disso. Muitas pessoas que acreditam que elas não são amadas pelo Senhor, porque elas não alcançam aquela vitória que o irmãozinho alcançou, que elas não alcançam aquele carro novo que o irmão alcançou. E as pessoas não entendem que cada um, tem o seu chamado. Cada um, Deus tem um objetivo na vida de cada irmão e cada irmã. E eu relutei um pouquinho quando o Senhor me deu essa palavra. Quando a Lília me chamou, eu falei, essa palavra eu não vou trazer não, porque isso não tem nada a ver com curso de libertação. Vou mudar. E o Espírito Santo falou forte ao meu coração que era aquela palavra que eu tinha que trazer. Aleluia. E quando eu entrei aqui essa noite, o Senhor falou do começo até agora, tudo o que também colocou no meu coração. Eu falei, não vou nem pregar. O Senhor tem falado desde o começo do culto, o que tem falado também no meu coração. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis 37, versículo 5 em diante. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou ao seu pai e os seus irmãos. Repreendeu-lhe o seu pai e disse, que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante a ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. O pai, porém, guardava este negócio no coração. Deus falava com José, irmãos, através de sonhos, e ele sabia disso. Cada um sabe o seu chamado. Ou se não sabe, nós temos que orar para entender o chamado de Deus na nossa vida. Mas Deus falava com José através de sonhos e ele sabia disso. José era filho de Jacó, ele era o 11º filho, porém, o filho da esposa que Jacó amava. Jacó orou 7 anos para casar com Raquel, foi enganado por Labão, teve que casar com a irmã dela, que era mais velha. E ela demorou muito para dar esse filho. O Jacó era filho, o José era filho da velhice de Jacó. Então era um filho muito amado. E por ser muito amado, Jacó nem escondia isso dos outros, Por ele ser um filho muito amado, os irmãos já se iravam com ele. Isso já irritava muito os irmãos. E Jacó dava mantos, dava roupas coloridas para José. Hoje pra gente roupa colorida é muito fácil, Mas naquela época todo mundo tinha roupa de uma cor só. Ter uma roupa colorida,
como José tinha, era uma coisa muito além, né? Era muito chique, era um privilégio muito grande. Então, ele tinha roupas coloridas, tinha um manto colorido que o pai tinha dado, os irmãos não tinham nada. Ele ia ajudar os irmãos no campo e voltava falando com o pai todas as fofocas. Isso já deixava os irmãos mais revoltados com ele. E além de ser tudo isso, né, ser privilegiado, ser o filho que o pai mais amava, ser o filho da velhice, contar tudo de errado que os irmãos faziam, né? Ele tem um sonho. E nesse sonho, Deus mostra que ele iria reinar sobre os irmãos. E ninguém gosta, né, de ouvir um negócio desse. Os irmãos já tinham raiva dele. Ainda escutam um negócio desse, né? Eles ficam mais revoltados ainda. E a Bíblia fala que ele vai ajudar os irmãos no campo. E os irmãos, quando olham ele vindo de longe, começam a planejar contra a vida dele. Um dos irmãos não deixa matar, não deixa ele ser morto, né? Dá a ideia de jogar ele no buraco. Os irmãos veem mercadores passando e vendem José para ser escravo no Egito. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Ele estava nesse meio, né? Nesse meio histórico. Ele estava vivendo esse momento. E a gente prestando atenção, é no momento que Deus dá o sonho a ele, que revela o que tem na vida dele, as coisas começam a piorar. Quando Deus fala, olha, você vai reinar sobre os seus irmãos. E é um momento que a gente acha, quando Deus fala o chamado que tem na nossa vida, que vai tudo melhorar, né, irmãos? O que é pregado pra gente hoje em dia é isso. Que o chamado que Deus tem na nossa vida, e daqui pra frente, a partir do momento que você se converter, vai dar tudo certo, você vai prosperar, você vai enriquecer, seu filho vai sair das drogas rapidamente. Mas não é assim. Foi no momento que Deus mostrou o que tinha para a vida dele, que a vida dele começa a piorar. Aparentemente, a vida dele começa a piorar, né? José é levado, traído pelos próprios irmãos, sangue do sangue, carne da carne. Os irmãos que conviviam com ele todos os dias, era quem devia torcer pelo próprio irmão. Mas são os irmãos que traem ele e vendem ele. Isso porque teve um que não deixou matar, né? Porque a ideia era matar. Um só que não quis matar. E vendem ele como escravo no Egito. Voltam, falam para o pai que uma fera devorou ele. O pai chora e fala que vai chorar até a morte, pela morte do filho. Entra em luto, lógico. Era o filho amado. E José vai para o Egito. Irmãos, muitas pessoas nessa situação começariam a duvidar de Deus. Porque, o Senhor não fala comigo através de sonho? O Senhor não falou que ia me exaltar? No momento que Deus fala que vai me exaltar, eu começo a afundar. Eu não sou nem mais dono de mim. Agora eu sou um escravo numa terra estranha, que não falam nem a minha língua, né? Mas a Bíblia diz, como foi dito aqui hoje, no início do culto, como o pastor também disse, Deus estava com José no Egito, como escravo, e Deus estava com José. Aleluia! E José poderia, ali naquele momento, ter desistido de tudo, ter desobedecido a Deus, ter aderido àquela cultura, José, porque era uma cultura, irmãos, que para a carne, para a nossa carne humana, é maravilhosa. Para o nosso espiritual, a gente sabe que era uma cultura que levava para o inferno. O Egito fazia tudo o que tinha de errado e mais um pouco. Hoje, as pessoas que vivem a vida aí no mundo de qualquer jeito, eu acho que se essas pessoas estudassem a história do Egito, elas iam se assustar com a liberdade que tinha dentro do Egito. As pessoas que vivem aí de qualquer jeito. A gente, então, a gente estuda, né? Então, eram coisas que eram vividas ali no Egito que para a carne humana eram maravilhosas. Eram muito boas, né? Libertinagem, várias coisas. Um jovem de 17 anos, cheio de hormônio, né? E a Bíblia fala que ele vai para a casa de Potifar. Potifar vira o senhor dele. E o Senhor, Deus, estava com José. E em vez dele
agir com a naturalidade que talvez muitos agiriam, de falar, ué, Deus falou comigo e eu afundei, eu vim para cá, virei escravo, agora eu quero saber de mais nada. A Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor e ele foi temente a Deus e Deus estava com ele e tudo que ele tocava prosperava, a ponto do Senhor dele, do dono dele, que ele era agora escravo, perceber isso e entregar tudo na mão dele. Tudo. Entregar tudo na mão de um escravo. No Egito, gente, os escravos, os estrangeiros, eram tratados a menos que nada. Não tinham valor nenhum. Você entrar no Egito e você ter algum valor como estrangeiro era impossível. Né? A história do Egito não relata isso. Relata os estrangeiros como animais, como pessoas sem valor nenhum. Tá? E José entra como escravo e o Senhor percebe que o Senhor Deus estava com ele, o Senhor dele, né? Potifar, percebe que o Senhor Deus estava com ele e começa a entregar tudo na mão de José. Tudo. A casa na mão de José, os campos na mão de José, para José administrar para ele na mão de um escravo. E o Senhor estava com ele, por causa dele. Potifar, que era um egípcio, prosperou. Né? José adorou o Senhor. José temeu ao Senhor. Mesmo quando ele estava sozinho, não tinha o pai dele para corrigir ele. Gente, era um jovem de 17 anos. Né? 17, 18 anos. E não tinha o pai para olhar, para vigiar, para falar, olha, está errado. Não tinha ninguém para dar uma palavra de ânimo para José. Falar, olha, você virou escravo aqui, mas o Senhor é contigo. Não tinha, era ele e Deus. Como você está hoje? Se você começar a viver um momento difícil, qual é a sua intimidade com Deus para saber que o Senhor está contigo? Não tinha ninguém para falar com José, olha, o Senhor está contigo, continua obedecendo aí que Deus está com você.